Ok, pessoal, só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Vamos lá. Na aula passada a gente estava falando sobre os povos africanos, né? Particularmente sobre os povos africanos pré-coloniais, a configuração social, né, que existia no continente africano antes do século XV, antes do processo de colonização do território pelos europeus, né? E a gente falou do Império Mali, falamos bastante sobre o Mansa Musa, que é considerado o cara mais rico da história, né? O rei mais rico da história, a sua peregrinação. Oi, Daiane. Vou colocar aqui a presença para Daiane. Pessoal, só deixando claro então, eu coloquei presença. Alguns dos que eu vou falar aqui, eles entraram na aula de manhã, tá bom? Não sei o que aconteceu, mas eles entraram na aula de manhã. Para o Arthur Carlos Barbosa, para Daiane, para Gabriele, para Maria, para o Rafael, para o Kainan, Davi, Yasmin. Teve alguém que eu esqueci? Falei todo mundo aqui. Teve uns que eu falei até mais, né? Mas é porque eles entraram na aula da parte da manhã. Tudo bom. Então, pessoal, a gente falou, né, sobre a configuração social, né, da África antes da chegada dos europeus e tudo. Falamos sobre o Império Mali, falamos sobre o comércio das rotas transsaarianas, né? E agora vamos falar um pouco aqui sobre os povos bantus, que são um dos principais troncos linguísticos, né, que existiam na África, que existem até hoje, né, na África pré-colonial. Os bantus, eles têm uma diferenciação, uma característica especial, é que o que liga os bantus uns com os outros é o fato de eles terem um tronco linguístico em comum, ok? Mas dentro do tronco linguístico dos bantus, do grupo que a gente categoriza como bantus, né, os grupos no plural que a gente categoriza como bantus, existem uma grande variedade, uma grande pluralidade de culturas, de ideologias, de perspectivas de mundo, de religião, de idiomas, inclusive, tá bom? Porque eles têm o mesmo tronco linguístico, mas a partir desse tronco linguístico, o tronco banto, várias outras línguas foram, né, se construindo, foram se desenvolvendo. E dentro dessa categoria que a gente chama de bantus, existem diversos povos, né? São povos no plural, são os povos bantus, né? Que tem essa grande pluralidade aí entre esses grupos, ok? Só para a gente destacar aí essa importância. Porque quando a gente fala de um tronco linguístico, a gente fala de uma base, né, de um idioma, de uma base linguística, que ela pode, assim como a árvore, né, que tem um tronco, ela vai ter os seus galhos e cada galho vai apontar para uma direção, né, vai ter uma forma diferente, vai ter uma estrutura diferente. E assim funciona também com a língua, né, com a linguagem. Quando a gente fala de um tronco linguístico, por exemplo, os brasileiros e os italianos e os franceses, né, e os espanhóis, todos eles têm o mesmo tronco linguístico, que seria o latim, né? Entretanto, são nações diferentes, são visões diferentes, são identidades diferentes, né? Temos alguns pontos em comum? Temos. A gente vê, né, que muitas palavras são parecidas quando a gente fala em português, quando a gente vê em francês, quando a gente vê em italiano, a gente vê algumas semelhanças, né, em algumas palavras, em alguns significados, mas isso se dá porque a gente tem o mesmo tronco linguístico, que é o tronco do latim, né, a língua falada durante o Império Romano. Essa língua ela vai tomando variações, dando origem a novos idiomas, né, dependendo do lugar onde se encontram, dependendo do contexto, né, onde elas vão se desenvolvendo, elas vão evoluindo. Então, isso que quer dizer tronco linguístico. A gente vai falar dos povos bantus, a gente está se referindo também a um tronco linguístico, ok? Espero que tenha ficado
claro para vocês aí. Então vamos lá. Banto ou Bantu é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas no centro e no sul do continente africano. Aqui a gente tem, né, um mapa do continente africano e destacado em vermelho seria a região onde se concentram, né, os povos, as nações que têm o tronco linguístico banto, ok? O termo acabou sendo aproveitado para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoam a mesma área. Ou seja, existem vários grupos étnicos, várias etnias, várias, várias ramificações, né, dentro desse mesmo grupo, dessa mesma categoria que a gente chama de bantus. Trata-se de uma classificação baseada na semelhança linguística, e por isso a palavra banto não se refere a um povo, nem sequer a uma etnia, né? Ela só se limita a essa questão da semelhança linguística. Ela não categoriza um povo. Inclusive, os povos bantus, eles não se identificam como bantus, né? Eles se identificam de acordo com o local, com os valores, com os costumes, né? Com a identidade que eles têm no território onde eles habitam, mas eles não se identificam todos como povos bantus. Se a gente for pegar aqui no mapa, né, essa representação aqui em vermelho com destaque, aonde vivem esses povos bantus, eles não se enxergam como um povo unificado, como um povo que tem relações em comum, né? Eles não se enxergam como um povo só, que tem uma mesma identidade. Não, eles, né, eles se enxergam como vários povos, né, independentes, ok? O termo foi usado originalmente por W.H.I. Blick, de 1827 a 1875, com o significado de povo, como refletido em muitos dos idiomas. Boa parte usa a palavra Ntu, ou uma derivação com referência a um ser humano, né? Então, Ntu quer dizer ser humano. Ba é um prefixo comum em muitas línguas que indica o plural, ou seja, ser humano, povo, né? Ba, Ntu seriam muitos povos, ok? Os idiomas Bantu formam uma família de cerca de 1.500 línguas diferentes. Então, né, tronco linguístico é como se fosse um tronco linguístico com 1.500 galhos diferentes, né? Ou seja, seria um tronco linguístico, né? Os bantus, dentro dessa categoria de bantus, existem 1.500 línguas diferentes, 1.500 idiomas diferentes, né? Todos ligados a esse tronco linguístico, essa base linguística do banto, ok? É importante ressaltar que essa classificação não espelha a visão desses povos em si. Em geral, cada grupo em todos esses países, mesmo os que não possuem população banto, consideram qualquer outro grupo que não fale a sua língua, não siga sua religião ou não habite a mesma área e compartilhe das mesmas tradições, consideram esse grupo como um grupo estrangeiro, ok? É a mesma coisa se a gente for pensar, né? Vamos imaginar aqui no Brasil. No Brasil nós falamos português. A base, o tronco linguístico do português é o latim. Na Argentina, eles falam o espanhol, é outro idioma, né? Eles têm outro costume, ok? Então é uma outra cultura. Tipo assim, tem aspectos em comum? Tem, mas, né, existe uma diferenciação, né? E o tronco linguístico do espanhol é qual? O latim também. Então, quer dizer que nós, brasileiros e os argentinos, formamos um mesmo povo, um único povo? Aí depende, né, pessoal? No caso, não seria correto afirmar assim, porque existe uma identidade nacional que nos define como brasileiros. E essa identidade não é a mesma identidade dos povos da Argentina. Por mais que o nosso processo histórico de formação tenha lá as suas semelhanças, ele também tem grandes diferenças, né? Por isso que não podemos nos identificar como argentinos sendo brasileiros e vice-versa. A mesma coisa se adequa dentro dos povos bantus, né?
Aqui na imagem a gente tem alguns exemplos aqui, ó, de povos bantus. Temos o Benguela, temos os de Angola, temos os do Congo, temos os Monjolo, né? Mas nenhum desses, apesar de todos terem o mesmo tronco linguístico, todos se identificarem como povos banto, não se identificarem, né? Se classificarem, né? Serem categorizados como povos banto, eles não se identificam com o mesmo povo, né? Para Angola, os povos do Congo são povos estrangeiros, né? Para Benguela, os povos Monjolo, né, são estrangeiros. Então existe essa diferenciação, tá bom? Seguindo aqui, o próprio conceito de nacionalidade angolano, queniano, zambiano é algo ainda novo para o africano comum. Isso que é muito importante a gente ter um destaque especial, pessoal. O conceito de nacionalidade. Como é que, por exemplo, nós sabemos que somos brasileiros, temos a identidade como brasileiros, mas sabemos que o Brasil também é um território delimitado, né? O Brasil tem uma fronteira, o Brasil tem um limite, tem um espaço onde o governo alcança, onde as leis são regidas, né? Quando você passa, vamos pegar, por exemplo, aqui a Venezuela, né? Quando você sai da fronteira do Brasil e pisa na Venezuela, você tem um outro governo, você tem um novo regime, né? Um novo sistema de política. Então, existe essa diferenciação. Já na África, nesse período aqui pré-colonial, não se tinha essa noção de divisão de fronteira, né? Só se tinha a noção de um território onde certo grupo vivia. E aí ficava dessa forma, ok? A divisão territorial, o estabelecimento de uma nacionalidade, né? Porque as pessoas se identificavam não com a ideia de uma nação, mas com outros aspectos, né? Como diz aqui, por exemplo, como que funcionava a identificação, a identidade, a formação da identidade, como eles reconheciam a sua própria identidade, através de aspectos como a língua, né? Os povos que estão aqui no mesmo território, que falam a mesma língua, né? Que têm uma mesma religião, que têm o mesmo costume, as mesmas tradições, né? Quando eles compartilham esses pontos em comum, eles se consideram, né? Eles criam um sentido de identidade próprio, né? Mas esse sentido de identidade está ligado a esses aspectos, não aos aspectos territoriais, aos aspectos de fronteira, aos aspectos de um sistema político, né? Um sistema político que abranja um território. Não, são esses aspectos culturais que unem um grupo, né? Aqui no contexto da África pré-colonial, que unem um grupo e o faz se identificar como um grupo à parte, né? Como um grupo diferenciado, que ele faz se entender como reservado ao restante dos outros grupos que o cercam, né? Essa questão da nacionalidade, como a gente entende hoje, eu sou brasileiro porque nasci no Brasil, né? O cara é angolano porque nasceu na Angola. Essa noção de nacionalidade, ela é mais recente, né? Ela é algo ainda novo para o africano comum. Inclusive, a formação do processo de nacionalidade, a formação das nações africanas, ela passa por um processo que é muito intrusivo, que é muito agressivo e que é muito desrespeitoso às configurações culturais, né, e sociais que esses povos africanos mantinham já há séculos, se bobear até há milênios, né? Como a gente vai ver aqui na Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, pessoal, ela aconteceu em 1885, ou seja, ela aconteceu há 130 anos. E o que foi essa conferência? Foi uma reunião entre países da Europa que tinham o seguinte objetivo: dividir o continente africano em áreas de exploração, ok? Olha aqui essa charge, a gente tem duas charges, né? Em ambas as charges a gente vê o território da África sendo representado. Aqui na primeira, a África está sendo representada como uma torta, né? Olha só, e a gente tem aqui uma autoridade segurando uma faca, ele vai dividir a África, né? E aqui embaixo a gente tem uma segunda charge aqui da Conferência de Berlim. Olha só o que os personagens estão falando.
vamos ver como é que a gente divide isso. Aí outro diz, essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Aí o outro diz, né, eu quero uma onde passe um rio. E o outro diz, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas, né? Ou seja, os países europeus que vinham já explorando o território da Europa e os países que vinham se desenvolvendo e tinham interesse de explorar territórios da África, né? Eles eles se reúnem nessa conferência de Berlim, né, na cidade de Berlim, lá na Alemanha, em 1885, e sentados lá, né, eles decidem como que será a divisão dos territórios na África, né? Como que vai se configurar a divisão dos territórios na África. E assim eles fizeram, mas não seguindo os interesses, não seguindo as características, né, comuns aos povos africanos. Essa divisão ela foi feita com base nos interesses dos próprios europeus. Por exemplo, vamos imaginar a Bélgica, ela quer fazer a exploração de marfim, né? Então ela vai pegar a parte do Congo, onde tem uma grande, onde poderia ser, tem fontes, né, para exploração do marfim, muitos elefantes, né, para eles matarem lá e tirarem as presas deles e venderem como peças de marfim, né? Ah, mas o outro ali quer fazer exploração do ouro, né? Aí vai lá e pega o pedaço da Nigéria, que tem grandes minas de ouro, né? Vai lá e fica para ele. Então, assim, e essas divisões, elas não respeitavam a configuração cultural desses povos. Então, dentro de um mesmo país, muitas vezes, né, porque a divisão era feita com base no interesse dos povos europeus, dentro de um mesmo país poderia se encontrar povos de diferentes línguas, de diferentes religiões, diferentes tradições, diferentes visões de mundo, diferentes etnias, né? E muitas vezes até povos rivais eram colocados dentro de uma mesma nação, dentro de um mesmo sistema político, um mesmo sistema administrativo, né? E essas rivalidades que já datavam de séculos antes, né, dessa divisão que foi feita na Conferência de Berlim, elas prevalecem, elas não somem a partir do momento que fala assim, não, vocês sempre foram inimigos, a partir de agora vocês vão ser cidadãos de um mesmo país, né? Essas marcas da tradição, essas marcas históricas, né, que tornaram esses grupos rivais, elas não somem de uma hora para outra, elas não somem do nada. Elas não somem simplesmente porque a Conferência de Berlim decidiu que eles vão ser povos de uma mesma nação, né? E muitas vezes essas diferenças elas vão desembocar depois em guerras civis, né? Em conflitos, em combates que vão dificultar muito o estabelecimento de uma ideia de identidade nacional para os povos africanos, né? Por quê? Porque eu não vou me identificar como um cidadão que está no mesmo nível que o cidadão ali, né, que está no meu país, cujo território dele está dentro da mesma nação que a minha, só que ele é meu inimigo de séculos. Né? A gente tem um problema aí histórico, uma guerra, um conflito, um combate, né? Uma tradição de ódio, né? Que data de muito tempo. Então não há esse sentido de igualdade, de integração, de comunidade, né? Por isso que muitas vezes a África ela é lembrada, ela é vista como um local de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitos combates, né? Um local de políticas de como é que eu posso dizer, de manifestações sociais muito conturbadas, né? Justamente por causa disso, por causa desse desrespeito que norteou a divisão dos seus territórios nacionais, ok? O objetivo da Conferência de Berlim era dividir a África e definir arbitrariamente suas fronteiras, que existem até hoje, ok? Pessoal, só um minutinho, já volto. Só vou olhar um negócio aqui rapidinho, tá? Eu não vou demorar não.
E aí, pessoal, voltando aqui. Ok. Os povos bantus, né? Os bantus não constituem toda a população africana nativa ao sul do Saara. Então, nem todo mundo que está ao sul do Saara, se está abaixo do Saara, são povos bantus, né? Na verdade, os povos bantus, eles chegaram nesse território, ocuparam esse território abaixo do Saara, depois, né, que já havia uma população estabelecida ali, que era a população dos Khoisan, como a gente vai ver aqui um pouco mais abaixo. Na verdade, acredita-se que sua maioria tenha vindo dos atuais Nigéria e Camarões, e nos primeiros séculos da era cristã se espalharam por todo o sul da África, quase que substituindo o grupo anteriormente predominante, os Khoisan, né, ou bosquímanos, que ainda hoje vivem em pequenos bolsões, desde Angola até Moçambique, passando pela África do Sul. Então, pessoal, os povos Khoisan, aqui a gente tem uma foto, né, de umas meninas aqui das tribos dos Khoisan, né, são grupos que ainda preservam tradições, costumes, modos de vida, né, de séculos até milênios, né. Os Khoisan, eles ainda têm uma herança de costume que é caçador-coletor, né? Ou seja, eles ainda preservam costumes ainda de antes da invenção da agricultura, ok? Para a gente ver o quanto a tradição, o costume é presente dentro das comunidades Khoisan, né? Então, eles viviam nesses territórios antes da chegada dos povos bantus, mas com a chegada dos povos bantus, que já tinham o domínio da agricultura, já tinham o domínio da metalurgia, né? Esses povos ainda que não tinham alcançado esses, entre aspas, esses avanços, né, na forma de garantia de sobrevivência, né? Eram povos que ainda viviam de uma forma assim, em certos aspectos, né? Em certo ponto de vista bem primitiva mesmo, porque caçadores-coletores não tinham domínio da metalurgia, né? Viviam de forma nômade, não se fixavam no mesmo território. Então é um estilo de vida que a gente pode remeter aos períodos do Paleolítico, né? Até do início do Neolítico. Mas eram povos que preservavam esse estilo de vida, essa visão, essa maneira de vida, né? Durante muito tempo. E muitas dessas características permanecem até hoje, né? Nesses bolsões, nesses agrupamentos aí que descendem dos povos Khoisan. Então, é uma cultura milenar, né, que até hoje é preservada. Claro, né, que em muitos aspectos, essa cultura ela teve contato com outras mais desenvolvidas, né, com a agricultura, com certeza, né, com alguns produtos industrializados, tudo isso. Ela teve contato com o mundo moderno, claro, e isso deve ter influenciado, com certeza, o estilo de vida deles de alguma forma, mas ainda assim há de se reconhecer a preservação cultural que se estabeleceu, né, entre os povos Khoisan. Avançando aqui. Ao contrário dos Khoisan, que eram caçadores nômades, os bantus já desde o início praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Além disso, conheciam a metalurgia, o que deu grande vantagem na conquista dos povos vizinhos, né? Porque eram povos que não tinham o domínio da metalurgia. Em um combate, quando você coloca dois grupos antagônicos, um deles tem o domínio da metalurgia, tem armas de metal, e o outro tem armas de madeira, de ossos, armas de outros materiais, né, mais frágeis. O grupo que tem as armas de metal, eles vão levar vantagem, né, na hora do combate direto, né? Por isso que acabam que os bantus, que já tinham domínio da metalurgia, acabam se saindo melhor aí nessa questão de dominação, de expansão territorial, ok? Entre os diversos estados bantus, destacou-se um grande reino, o Reino do Congo, que dominava grande parte dos atuais Congo
e Angola, ok? Aqui, pessoal, a gente tem uma representação, né, do que é o Reino do Congo, aqui em um amarelo um pouco mais forte, de onde era o Reino do Congo, tá bom? Aqui em verde seriam as florestas tropical e equatorial, ok? E aqui, nessa parte aqui mais bege, é onde fica o deserto do Saara, tá bom? É isso aí. Outro importante reino se localizava na região entre o Zimbábue e Moçambique. Lá, o povo Shona, que é um dos muitos povos, dos povos bantus, né? O povo Shona fundou o Império Monomotapa, sendo que ainda hoje podemos ver as ruínas das imponentes muralhas de sua mais importante cidade, a Grande Zimbábue, construída no século XIII. Aqui a gente tem várias fotos, né, da Grande Zimbábue. Foi construída no século XIII, bem no período medieval aqui na África, né? Aqui a gente tem uma imagem de, né, uma representação artística, né, de como seria, né, essa grande Zimbábue aqui no momento do auge dela, né, no momento que ela estava ativa, sendo construída aqui ainda, né? A gente vê que provavelmente existia uma divisão de classes sociais bem definida, né? A gente vê a figura aqui de alguém coordenando o processo de construção enquanto outros estão carregando as rochas, né? Parece que existe aqui uma forma, né, mais básica, um estilo assim de comércio, né, as pessoas se reunindo aqui como se fosse uma praça, um local de, de, de contato, né, de interação, mas ao longe a gente vê nessa representação outras cidades, né, que foram construídas aqui provavelmente também pelo povo Shona, né, outros aldeamentos, né, outros agrupamentos urbanos aqui. Professor, Oi, quem são essas pessoas aqui embaixo? aqui embaixo aqui, É, provavelmente são pessoas que provavelmente são operários, né? São pessoas de uma classe mais baixa dentro da divisão social dos povos Shona, né? Eu digo isso porque a gente vê que eles estão moldando as rochas, né? A gente vê que as rochas têm um padrão, olha só, na construção. E aqui parece que eles estão pegando as rochas ainda meio Professor, deformadas e moldando elas para que elas possam se encaixar bem aqui. Oi, pode falar. é... peraí. Ok. Tá vendo lá atrás, não, bem no Opa, fundo. desculpe. Onde? Aqui? Bem lá no fundo. Isso daí é a mesma coisa que esse grandão? Pode ser que sim, né? Não sei se seria tão grande quanto aqui, né? Porque aqui é uma representação da Grande Zimbábue, que é a principal cidade. Isso aqui é a representação artística, né? Do que foi essa foto aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Isso aqui é o que sobrou, são as ruínas do que já foi um dia a Grande Zimbábue, na África, né? Construída pelos povos Shona, de base Banto. Aqui ao fundo provavelmente eram outros aldeamentos, né? Outras zonas urbanas que foram construídas aí por esses povos. Entendeu? Talvez até pelos Entendi. próprios povos Shona também, né? É isso aí. Hum, Interessante a gente pensar, a gente observar, é a Tem arquitetura, né? umas casinhas minúsculas ali também. É a forma, isso aí, a forma como eles se organizam, né? Pensar que isso aqui é uma cidade, olha só, o quanto é diferente da ideia que a gente tem de cidade, né? Quando a gente pensa em cidade, provavelmente não vem uma imagem como a Grande Zimbábue na nossa cabeça, né? Mas são as primeiras experiências urbanas, né, que se diz assim, dos povos bantus, lá no século XIII, mais ou menos. Tá bom? Deu para entender, hein? sim. Legal. Então, continuando aqui. No século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio no Oceano Índico, comparadas aos mais ricos centros comerciais do mundo, onde se comercializavam marfim, ouro, pedras preciosas, ferro, couro e escravos. Ok? Aqui, pessoal, essa parte de oceano que fica aqui, ó, à direita do continente africano, é o Oceano Índico, tá bom? E essa região destacada aqui em vermelho
é a região ocupada pelos povos bantos, né, que faziam comércio aqui, ó, que tinham cidades muito desenvolvidas, muito grandes cidades, né, que tinham um comércio muito ativo aqui na região do Oceano Índico. Eram cidades que tinham um comércio que competia até com as cidades da Europa, com as cidades da Índia, com outras cidades importantes do Oriente, né? Então, essa região aqui, ó, do litoral do Oceano Índico, aqui na parte aqui da África onde viviam os povos bantos, era uma região muito importante comercialmente, né? Os maiores centros comerciais eram Mogadíscio, capital da Somália, né? Aqui a Somália aqui, Quiloa, na Tanzânia, aqui a Tanzânia, Malindi, no Quênia, né? E Sofala, no Moçambique. Então seria essa rede, essa corrente, né, de territórios aqui que abrigavam as principais cidades comerciais aqui do litoral africano no Oceano Índico, tá bom? Então vinha gente de todas as regiões do mundo aqui, ó, parando nos portos, colocando navios no oceano, né, fazendo comércio aqui juntamente com essas regiões. Eram pontos de encontro, né, de diversas culturas, diversos idiomas, diversas religiões, né? Então era um local assim de grande mistura, né, de visões de mundo. Por isso a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente está fazendo o estudo aqui dos povos da África antes da chegada dos europeus, a gente tem que pensar que a África era um continente muito complexo, né? Haviam vários povos, vários idiomas, vários agrupamentos diferentes, né? A gente pensa, muitas vezes, né, por causa de um processo histórico que leva a uma construção narrativa da história mais focada na história da Europa, né? Quando a gente pensa assim na história da Idade Média, a gente pensa um cenário europeu, né? As pessoas nos castelos, as pessoas com armaduras, lutando e tudo, né? Vivendo uma vida muito difícil, uma vida de dificuldade, peste negra, né? A gente pensa assim num monte de tragédia, num período obscuro, um período de grande dificuldade de sobrevivência, né, quando a gente fala em Idade Média. Mas a Idade Média na África era bem diferente, né? A gente vê aqui construção de cidades, enquanto na Europa estava passando dificuldade, aqui na África tinham regiões que estavam indo de vento e popa, né? Então, só interessante sim a gente pensar no quanto a história ela pode ser multifacetada, ela pode ser plural, ela pode trazer vários significados, várias coisas estão acontecendo, né, ao mesmo tempo. Enquanto nunca dá pra gente definir a história sem a história como um todo, né? A gente sempre vai contar a história de um pedaço, de um recorte, né, do que aconteceu. E ainda assim nunca vai alcançar o total, o que aconteceu 100%, né? Agora vamos falar aqui sobre os povos Iorubá. Os povos Iorubá, eles são muito importantes para a gente entender, inclusive a nossa cultura, a cultura do Brasil, porque em grande parte os escravos que chegaram aqui no Brasil, que eram tirados da África, eram tirados das suas casas, das suas famílias, separados das suas famílias, não poderiam mais falar o mesmo idioma que eles falavam, não poderiam mais seguir as mesmas religiões que eles seguiam, né? Eram trazidos à força em navios, onde eles vinham apertados, né, nos porões desses navios, muitas pessoas aglomeradas, apertadas nesses navios, em viagens que duravam até 3 meses, 4 meses, né, com pouquíssima água, com uma alimentação de péssima qualidade, né, muitas vezes era farinha pura que era dada, né, a trigo puro que era dado esses escravos, né? Ainda assim em quantidades ínfimas, né? Muitos morriam durante a viagem e ainda assim o lucro era muito grande que o pessoal tinha, né, nesse tráfico de escravos, porque compravam esses escravos muito baratos na África, davam lá um barril de pólvora, né, alguma arma velha, dava lâminas, dava vidro, dava bebidas, produtos de baixo valor dentro do mercado,
e eles davam esses produtos, né, e compravam esses escravos dessas tribos que tinham se especializado em invadir outras tribos para capturar pessoas e vendê-las como escravos. Porque antes a escravidão na África, já existia escravidão na África, mas era uma escravidão assim, ó, um grupo entra em guerra com outro grupo, e aquele grupo que perdeu vai ter alguns membros sendo capturados como escravos. Esses escravos eles vão viver dentro das sociedades, eles vão ser incluídos, né, dentro das sociedades onde eles vão entrar como escravos, né, a sociedade, a nação, o grupo, né, do povo que os derrotou. Eles vão ter mais direitos, né, eles vão poder ter um pedaço de terra, eles vão poder ter um trabalho, né, eles vão poder comprar a sua liberdade, né. Eles só não vão poder ter participação política e escolher uma esposa para eles, mas todo o resto eles vão viver como um cidadão comum, né? Claro que dedicando a sua obediência aos seus captores, né? A situação de escravo nunca foi boa, em nenhuma situação, mas quando a gente fala da escravidão após a chegada dos povos europeus, a coisa piora e muito, né? Porque o escravo ele não vai ser visto só como alguém que está ali prestando um trabalho forçado. Ele vai ser visto como um ser humano inferior. Ele não vai ser visto nem como um ser humano, né? Vai ser visto como um animal, como um ser sem alma, né? Como um ser que por uma maldição, por uma definição, por uma autorização do próprio Deus, a escravidão ela tinha um apoio da Igreja Católica, né? Dizia-se que os escravos eles eram escravos porque Deus amaldiçoou um ancestral deles, a maldição de Cã, né? Que definiu que Cã, que segundo a ideia da Igreja Católica ele deu origem aos povos da África, né? Que Cã ele recebeu a maldição de Noé, que diria que os filhos e os netos dele seriam servos dos senhores da terra, né? Então existe todo um aparato cultural que justificava a escravidão, né? E aí a gente vai, depois de fazer esse longo devaneio, essa longa reflexão, a gente tem aqui a figura dos povos iorubás, que foram um dos principais povos que saíram da África, né? Eles viviam particularmente na região da Nigéria e foram trazidos aqui para o Brasil e traziam também as suas culturas, né? As suas formas de ver o mundo. E em grande parte a cultura iorubá vai ser uma das bases para a formação da cultura brasileira, como a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Segundo sua mitologia, eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria, local considerado sagrado, e possuíam um líder político e religioso chamado Oni. A cultura iorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Deixa eu só ver aqui. Ok. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Os orixás são seres míticos ancestrais de origem iorubá e que possuem características e sentimentos humanos. Então, pessoal, os iorubá eles vão ser um povo com o mesmo idioma, né, com características comuns entre si. Os iorubás eles se reconhecem como iorubás, né? É diferente dos povos bantus, onde é um tronco linguístico. Não, os iorubás eles são um povo mesmo que tem o mesmo idioma, tem a mesma religião, né? Eles têm uma identidade comum, eles se identificam como povos iorubá, tá bom? Vale ressaltar isso aí. Mesmo que eles não se unam em uma comunidade unificada, né, uma comunidade que tem uma política que vai coordenar todas as vertentes dos iorubás, da cultura iorubá, eles têm essa identificação, eles têm essa identidade como povos que estão unidos, né, que estão ligados de alguma forma por esses elementos culturais. Ok? E a religião deles, a base da religião deles é a religião iorubá, chamada, né, a religião com uma base na devoção aos orixás. Os orixás são figuras ancestrais, né,
personagens que tiveram importância aí dentro da formação do imaginário mítico religioso dos povos iorubás, e que em algum momento eles vão ter uma elevação na sua natureza, né? Onde eles vão ser atribuído a eles forças da natureza, né? Se tornando o que a gente chama então de orixás. Então os iorubás eles vão acreditar na figura de um deus maior, um deus superior, que é chamado de Olorum, e abaixo desse Olorum vão existir os orixás, ok? Aqui a gente tem uma representação, né, dos orixás, uma representação estética, assim, mais ou menos, da visão que eles têm, né, uma representação artística, ok? Aí aqui a gente tem uma representação de um mapa dos locais onde viviam, né, os povos Yorubá, ok? Até hoje existe uma forte presença dos povos Yorubá aqui nessa região, né, essa região aqui que é a região da Nigéria, tá bom? Yorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si. Tá vendo? São diversos povos. Não são um mesmo povo, um mesmo governo, né? Mas assim, todos eles estão ligados, por quê? Porque eles têm uma mesma língua, né? Eles têm uma mesma história, uma mesma cultura, e vários elementos religiosos são compartilhados entre essas populações, né? Uma língua de comum, de mesmo nome, é isso aí. Os grupos étnicos que vivem próximos aos iorubás são os Fon, os Ibo, os Igala e os Idoma, ok? Os povos aí que vivem próximos aos iorubás aqui nessa região. Aqui, pessoal, nesse mapa, está representando aqui os países onde o iorubá, o idioma iorubá é falado, tá bom? Principalmente aqui a gente vê uma grande predominância no território da Nigéria. Ok. A maior parte dos iorubás vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Aqui, pessoal, a gente vê aqui na região, né, onde fica a Nigéria, olha só, fica aqui na região onde fica a Nigéria, aqui em São Jorge da Mina, né, e na Costa dos Escravos, um grande fluxo migratório de escravos, né, que eram retirados daqui e levados aqui para a região da América do Sul, tá bom? Conforme a gente tá vendo aqui no mapa. Pessoal, faltam 2 minutos, na verdade menos, 1 minuto e pouquinho para nossa aula acabar. Se vocês não se importarem, eu vou continuar a partir daqui na próxima aula, pode ser? Tudo bem. Beleza. Disso aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Ah, não, então beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha sido boa para vocês. E até a próxima, galera. Tá, professor, até quinta. Valeu, tchau, tchau. Até quinta. Tchau. Tchau, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Valeu.